Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogos Logísticos. Nessa quarta-feira, recebendo o João Cássio Rodrigues Neto, que é analista de infraestrutura do DENIT, que essa noite vai conversar com a gente num ótimo bate-papo sobre a ponte do Rio Madeira. Ela tem nome, João? Oi? Ela tem algum nome específico ou ainda é Ponte do Rio Madeira só? É Ponte do Rio Madeira, por enquanto. É difícil uma ponte, na verdade, ter nome. Geralmente ela é quando é próxima de centros urbanos, né? Que aí o pessoal denomina de alguma forma. Aqui em Rio Branco, por exemplo, tem a terceira ponte, a quarta ponte. Ganha um apelido, né? É, mas assim, no DENIT o nosso padrão é a gente denominar o nome da ponte na base do igarapé, do rio que ele passa. Perfeito, maravilha. Então a noite hoje vai ser de informações sobre a Ponte do Rio Madeira. E estamos recebendo aqui, como eu falei, né, um representante do DENIT para falar um pouco, trazer algumas informações sobre essa obra tão importante do nosso estado do Acre. E aí, João, a gente sempre começa o nosso diálogos logísticos pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta para a galera um pouquinho quem é o João. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, né? Eu sou o João Nicásio, eu sou formado na UFAC, entrei em 2006, me formei em 2010, né? E em 2013 eu entrei no DENIT. Até então eu trabalhava com infraestrutura, né? No caso pavimentação, rede de água, esgoto. No DENIT foi quando eu me foquei mais com a parte rodoviária, né? E eu tô já há um bom tempo, né? Tenho 31 anos, também sou professor universitário. Eu já há alguns anos que eu dou aula de construção de estradas e vias urbanas, que é o meu foco, né? Eu também sou especialista em operações rodoviárias e infraestrutura de transportes. E o meu cargo no DENIT é como analista de infraestrutura de transportes, na área de engenharia civil. Então, mais ou menos esse é o resuminho aí que eu tenho da minha vida. Bacana, João. Muito obrigado. Desde quero começar agradecendo a sua disponibilidade, a sua generosidade, a sua gentileza em ceder um pouquinho do seu tempo para nós aqui do Instituto Federal do Acre para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos. Pelo que eu vi, você tem uma apresentação, né? Você já quer começar por ela? Podemos sim, podemos sim começar pela apresentação. A apresentação foi feita por Rondônia, né, pela empresa, pelo superintendente de Rondônia, só para esclarecer. Quando começou a ponte, era uma superintendência só, era Acre e Rondônia. E hoje é Rondônia e Acre, nós nos consideramos irmãos, né, nós nascemos da mesma mãe, digamos, nós temos uma boa relação com o pessoal de Rondônia. E tanto é que eles mesmos, quando tem algum tipo de evento, no sentido de acompanhar alguma etapa, eles fazem questão de chamar a gente para acompanhar, né? E me foi disponibilizada uma prestação que eu acho que seria interessante falar alguns dados da ponte, né? Eu vou tentar explicar também um pouquinho do porquê da demora, né? É uma trajetória muito longa essa ponte, né? É muito ansiado assim pela sociedade acriana. Posso começar? Fique à vontade. Opa. Deixa eu ver aqui. Já Então, eu consigo ter um feedback aqui, acho que todos estão vendo, né, a apresentação. está na tela. Pode seguir. Beleza, então a gente vai falar um pouquinho sobre a ponte sobre o Rio Madeira e seus acessos, né? Esse slide foi feito na época para apresentar para o ministro de Estado da Infraestrutura, né, que é o Tarcísio.
É um slide rápido, tá? Mas, à medida do possível, eu vou complementando algumas informações, tá? A execução do empreendimento, ela se iniciou em dezembro de 2013, tá? E com assinatura com a ordem de serviço para a elaboração dos projetos básicos executivos. O que acontece? Eu tenho liberdade de falar um pouquinho sobre o processo administrativo, César? Fique à vontade, João, a apresentação é sua. Então, eu acho que é interessante falar, antes de começar a falar sobre isso aqui, que o contrato, né, a forma de licitação foi por RDCI. O RDCI é o Regime Diferenciado de Contratação Integrado. Foi feito na época das obras, para as obras, né, da Copa, e foi a forma que eles encontraram de unificar o projeto e execução sobre a responsabilidade de uma só empresa. Isso aí foi, de certa forma, ele agiliza o procedimento para a construção de coisas. Então, e tira também a possibilidade de alguém ser eximido da responsabilidade, né, sobre a execução e projeto. Porque, geralmente, quem trabalha com essa parte faz o projeto, às vezes não tem a dominância da execução, e quem executa também não pode ter algum perigo aí sobre a questão do projeto. Então, o RDCI, ele unifica na mesma entidade. Então, a empresa, ela vai elaborar o projeto e existe também a execução por parte dela. É claro que existe todo um anteprojeto, né, um projeto básico para isso. E isso, eu estou falando isso também porque isso vai ser importante mais à frente, sobre o projeto básico. Então, o DENIT fez o projeto básico, né, em 2011 ou 2012, mas claro que foi antes de 2013, e aí teve todo esse processo licitatório, o RDCI, lembrando que o RDCI, ele essa modalidade, ele é preço fechado, né, para quem não conhece, quando a gente executa alguma coisa, quando a gente faz um contrato com o governo, é muito simples, você executou você vai receber pelo governo 1, deveria ser dessa forma, né? Você executa 5 e vai receber 5. Só que o RDCI, como ele é preço fechado, a empresa ganhou com aquele valor, ele tem toda uma matriz de risco, ele é pago por etapa. Então, você tem etapas, né? E a empresa se responsabiliza de entregar o projeto, as etapas, recebendo aquele custo. Eu estou falando isso, gente, é uma introdução, tá? Para daqui à frente eu vou explicar o porquê que isso é importante. Então, aí que está no segundo item, já vai estar a importância dessa informação. Durante os meses de fevereiro a maio de 2014, os estados de Rondônia e Acre sofreram com a máxima enchente histórica do Rio Madeira. Então, foi uma coisa, como é que eu vou falar, não é um bem casado, assim, mas foi uma coisa muito oportuna, né? Em dezembro de 2013, a empresa foi dada a ordem de serviço para ela elaborar o projeto. Era o momento ideal para acontecer alguma coisa dessa, seria essa hora. Então, se fosse um pouco antes, né, não teria dado esse problema, mas se fosse pouco depois, talvez a gente tivesse uma ponte por debaixo da água, né, pelo menos uma parte dela. Você está dizendo, basicamente, que o Acre teve sorte de ter tido aquela enchente naquele ano, é isso? Basicamente. Depois eu vou explicar também sobre responsabilidades, né? Mas, assim, é difícil de explicar. Não estou dizendo que foi bom ter demorado, né? Claro, não estou dizendo isso. Tanto é que o DENIT, nessa máxima enchente histórica, o DENIT foi assim que eu, inclusive, tinha entrado no DENIT. Eu entrei em outubro de 2013 e foi uma confusão. Então, a gente passou coisa de semana isolado, a gente ia lá tentando resolver, porque, para quem não lembra, essa enchente do Rio Madeira, ele alagou aproximadamente, na verdade, foi uns 20 quilômetros, acho que foram uns 20 quilômetros de rodovia. Então, e não foi uma coisa unificada, era pontos isolados. Então, você tinha ilhas. Eu cheguei a ver trechos da rodovia como ilhas. Você tinha um trecho de 2 quilômetros que era ilhado. E aí foi uma confusão muito grande, de grandes proporções, complicado. A gente lá no DENIT acompanhando, né, tentando ajudar e vendo as pessoas, por exemplo, os caminhoneiros, sem água potável. Já teve a situação, a gente pegava, levava água também, né? E a gente tentou resolver da melhor forma possível para manter essa trafegabilidade. Inclusive, na ponte do rio Abunã,
desculpa, na balsa do rio Abunã, o atracadouro do lado de Rondônia, só para deixar claro, os dois lados são de Rondônia, mas eu digo o lado de Porto Velho, né? O atracadouro lá de Porto Velho, para quem já viajou para aquelas bandas, teve que ser realocado. O pessoal, a balsa do Abunã, ela teve que atracar em Abunã, né? Para quem não sabe, é uma vila que fica a 9 quilômetros ali da balsa, bem próximo já do Rio Madeira. Inclusive, o Rio Madeira faz perto ali, né? É muito próximo da travessia. Para quem não lembra, quem já andou, é onde tem um trem, né? Tem um trem antigo lá, que era da antiga linha da estrada de Madeira Mamoré. E detalhe, inclusive, o atracadouro ficava do lado da antiga estação, né, do que seria a estrada de ferro Madeira Mamoré. Foi onde a gente montou o atracadouro, na época em que não havia mais condições dele atracar do lado de Porto Velho. E aí foi essa época que teve a análise para fazer os projetos. E detalhe, entre fevereiro e maio, não dava para fechar um projeto. O projeto teve que esperar acabar essa cheia, justamente para poder fazer um projeto mais coerente com a realidade, né? E aí, o trecho da 364 de Rondônia, entre Porto Velho e o distrito do Abunã, sofreu com diversos pontos de alagamento. Então, assim, você teve pontos de alagamento a uns 90, acho que 70 quilômetros de Porto Velho. Porto Velho alagou também, tá? Porto Velho teve pontos de alagação. Já ali em Jaci, Paraná, também teve uma alagação na entrada, bem na entrada da vila. E chegando no entroncamento de Guajará-Mirim, também teve várias alagações. Então, foi muito complicado. Depois, no momento oportuno, eu posso até apresentar algumas fotos que eu mesmo tirei. Então, eu andei de barco em cima da rodovia, né? Literalmente, eu andei de barco por cima da rodovia. Foi uma coisa muito anormal, né? E aí, devido a essa nova situação, esses pontos sofreram intervenções com a execução do alteamento da rodovia, ou seja, depois, né? Eu não lembro a época, eu acho que foi em 2017, 2018, teve um alteamento, um novo alteamento, porque a BR-364 já tinha passado por um alteamento, na época, pelas usinas, né? Que, para quem não sabe, existem duas usinas hidroelétricas em Rondônia, naquela região, tá? Existem mais, mas essa que eu estou falando é de Giral, usina de Giral, e a de Santo Antônio. A de Santo Antônio influenciou em Jaci, Paraná, e a de Giral influenciou nessa região, na região mais para cá do Abunã. Tá boa a aula? Se quiser eu posso... Tá fluido? Tá ótimo, pode seguir. Então tá. Então, devido a essa nova situação, teve essas intervenções, né, no alteamento da rodovia. E aí a ponte sobre o Rio Madeira também sofreu com esse fato histórico. E aí eu queria repetir esse fato histórico, né? O pessoal realmente foi uma coisa anormal, ninguém se lembra disso no Acre, de ter acontecido isso. Tem gente de Rondônia que fala que já ocorreu isso, né? Mas foi uma coisa realmente histórica. O que gerou a adequação necessária dos projetos da ponte e de seus acessos. Então, a ponte, o projeto da ponte em si, ficou mais tranquilo, porque era simplesmente altear ela, né? Só que eu vou falar mais à frente sobre os acessos, tá? Que isso é o que pesou mais, tá? Nos projetos dos acessos da ponte, a máxima enchente ocasionou alteração de 8 metros de diferença de altura. Então, isso foi o que mais pegou, entendeu? Na ponte, foi um serviço relativamente mais simples. Você só alteava 8 metros, faz esse aumento da plataforma nessa correspondência. Só que o acesso, ele já conta com um movimento de terra, né? Então, assim, com esses novos cálculos, com essa nova cota, precisaria de muito mais movimento de terra do que o previsto no anteprojeto. Então, olha só, eu vou explicar agora a diferença que acabou gerando, né, na ponte. A ponte, inicialmente, ela ia ter 1.084 metros, mais de 1 quilômetro, já é uma grande ponte, né? O acesso do lado do Acre teria e teve, né, não teve alteração, porque o lado de Rio Branco, digamos assim,
não sofreu danos quanto à questão da enchente. E detalhe, no lado do Acre, teve pontos que alagaram, mas foram bem menores, né, em alturas menores, em quantidades menores do que o lado de Porto Velho. O acesso do lado de Rondônia era para ser 1.840 metros, e estava previsto o volume de terraplenagem de 92 mil metros cúbicos. Tá? Então, quando você vai agora para o projeto alterado, que teve todas as alterações, a ponte passou a ter 1,5 km de comprimento. Tá? Então, acabou aumentando aí mais de 400 metros no comprimento da ponte. Eu vou mostrar já esse detalhe, né? O acesso do lado do Acre permaneceu inalterado, porque não teve influência, a cota já era alta lá. E o acesso do lado de Rondônia reduziu esses 440 metros, então acabou ficando somente 1.400 metros. E detalhe, mesmo com essa redução no volume de acesso, teve quase 3 vezes mais aterro do que o previsto. Tá? Então, reduziram em 440 metros, e ainda assim teve 3 vezes mais, como dá para ver aqui, 280 metros cúbicos. Isso aqui, gente, é o anteprojeto da ponte. Se quiser, eu posso mostrar até no meu Google Earth, aqui, eu abro aqui no computador, para melhorar a imagem. Isso aqui era como seria... Isso aqui é um anteprojeto, como era o projeto inicial. Então, aqui seria o começo do acesso. Aí, bem aqui, está meio nebuloso, mas aqui fica o limite do Rio Madeira. E aí, aqui tem entrada de Abunã, tá? O rio Abunã. Só para esclarecer, o Abunã e o Rio Madeira, ele faz divisa, essa linha amarela aqui é divisa com a Bolívia, tá? Então, nós temos a Bolívia nessa região aqui, tá? A ponte ficaria apenas daqui até aqui, que seria 1.084 metros. E essa região toda seria um aterro para poder concordar com a rodovia que já existe. Agora eu vou apresentar como ficou, tá? Esse lado de Rio Branco permaneceu inalterado. Aqui é uma região relativamente alta. A ponte ficou aqui inicialmente, teve que ser prolongada para aqui. Eu só queria relembrar para quem já passou por lá, eu acho que passou um bom tempo mesmo, quem já passou por lá, vendo essa ponte construída. E muita gente se indignava, né, para mim até. Mas assim, a ponte mesmo, propriamente dita, ela já estava concluída há um bom tempo. O único problema, né, eu já avisando para vocês, era esse acesso, essa região, entendeu? Esse acesso aqui. Teve toda o RDCI, como ele acaba fechando o contrato para a empresa fazer exatamente o que está lá, teve uma discussão, um debate para saber quem seria o responsável por essa alteração do projeto. Porque o RDCI ele não permite alterações desse porte. Ele até permite, mas com uma justificativa muito, muito, muito boa, e inclusive com penalidades para os responsáveis. Então, assim, teve uma discussão muito grande. Então, a empresa, né, falava que não era responsável, o DENIT falava que não era responsável, enquanto isso a obra ia andando, claro, né, tentando resolver a situação desse acesso. Até que, por fim, eu vou falar mais à frente como foi resolvido, né, que é muito interessante, é uma sacada muito boa. Então, a ponte ficou daqui, desse ponto, até essa região, né, e eu já cheguei a ver lá, como eu falei, eu acompanhei algumas situações, eu já vi um equipamento atolado nessa região aqui. Eu já vi um equipamento, uma pá carregadeira, para quem não conhece, é um equipamento que tem mais de 1,5 metros de roda, de pneu, e eu vi um equipamento desse atolado, porque essa região aqui, ela é uma região baixa, né, na curva do rio, e ela acaba sendo assim um gapó, um pântano, digamos, né? Então, na época da cheia, na época das chuvas, desculpa, na época do inverno amazônico, ela acaba sendo muito intrafegável. Então, teve uma complicação por isso. E o volume de aterro ia ficar muito grande mesmo. Tanto é que aqui teve, né, esse volume de aterro todo para acompanhar a nova cota, que foi o que influenciou, tá? Só para deixar claro isso, a nova cota, essa cheia histórica
que acabou decidindo por alterar o projeto. Ô, João, só para ficar bem claro, o que você está falando aí é de um aumento do tamanho da estrada, né, da altura da estrada, para evitar, se uma enchente como aquelas acontecer de novo, repetir a, a, a cobertura da estrada, seria isso? Isso, também. Então, quando a gente vai fazer uma ponte, a gente conversa muito com a Marinha. Na verdade, a gente faz com o aval da Marinha. E como esse é um rio navegável, ele exige um vão livre mínimo. E esse vão livre mínimo, ele tem que ser considerado a partir da cheia histórica. Porque questão de segurança nacional, até porque é um rio que é limítrofe com o país, né? Então, com a Bolívia, por mais que não haja nenhum tipo de risco, perigo, né? A Marinha exige isso, né? Então, essa ponte, ela primeiro que ela teve que ser alteada para manter esse vão livre. Se tivesse essa cheia histórica, o vão livre não seria tão afetado, né? Eu não posso dizer com 100% de certeza, mas a região do meio, que é a parte mais alta, ela não seria afetada. Só que o acesso, principalmente esse acesso aqui de Rondônia, ele seria uns 1.800 metros debaixo d'água, com certeza. Com certeza essa região ficou... Para vocês terem uma ideia, dessa aqui é onde eu falei que é o atracadouro da balsa do Rio Madeira, né? Ele vem daqui, atravessa e atraca aqui. Essa região, até depois, ficou alagada. Tá? Foi pouca coisa, mas ficou alagada. Chegou a uns 60, 70 centímetros, o que eu lembro ter visto. Tá? Pode até ter alcançado mais. Como eu andava muito por aí, eu lembro de muita coisa. Aí tinha uma edícula aqui, que ela foi... A edícula, que era o ponto de cobrança da balsa, ela foi derrubada pela própria balsa. A balsa derrubou o ponto de cobrança. O ponto de cobrança ficava no ponto alto. Hoje o banheiro é lá em cima, né? Então, influenciou muito, muito mesmo. E assim, dando a César o que é de César, a balsa também ajudou relativamente bem ali, ajudou, cooperou nessa situação, tá? A própria equipe da balsa, e assim, eu não vou entrar no pormenores de lucro ou não, tá? Mas a própria balsa, ela que providenciou o novo atracadouro em Abunã. Foi ela mesma que levou pedra, né? Ela tem uma britadeira, né? Um britador, e ela ajeitou o atracadouro para poder manter esse fluxo, para evitar que o Acre, que o Branco, ficasse inacessível, né? E, inclusive, no própria Vila do Abunã, ela passou uma situação muito grave lá, teve gente que morreu não por causa disso, né? Teve ataque, infelizmente não tinha como ajudar. Faltou água também naquela região, né? Porque, como o rio tinha subido acima do nível da estação, que recolhe a água, né? Então, assim, a água ficou contaminada, da estação de tratamento, né? Então, assim, não tinha como... E aí parece que eu fiquei sabendo que tem um abatedouro lá próximo, e o abatedouro estava doando a água para a população de Abunã, né? E assim, eu vi o melhor das pessoas tentando fazer naquela situação que não estava das piores, né? Mas enfim, isso aí foi uma coisa que eu lembro bem, porque foi uma prova de fogo para a gente que tinha acabado de entrar no DENIT, né? Mas voltando aqui sobre a ponte, né? Então a ponte teve essa alteração muito grande. Então aí vocês imaginam que só aqui teve, daqui até aqui, tá, gente, do acesso de Rondônia, teve uma redução de 400 metros, mas teve um volume de aterro para mais de 3 vezes o previsto se fosse tudo isso. Daí vocês imaginem o tanto de aterro que seria nessa região que acabou sendo a complementação da ponte. Então, teve que ser necessária essa complementação. E aí, como eu repito, né, o pessoal passava e via a ponte. Eu já cheguei a passar várias vezes. Eu ia para Rondônia, né, para visitar alguns colegas, inclusive do DENIT, e eu sempre via a ponte, né? Eu via a ponte lá exuberante, mas infelizmente sem poder ser utilizada. O acesso, inclusive, que tinha lá não era nem possível o carro passar, né, todo ano. Continuando aqui, isso é só curiosidades, tá, gente,
de tudo que ocorreu, tá? Dessa época. Então, agora eu vou falar sobre um pouco das características dessa ponte, tá, gente? Como eu já falei, ela tem 1,5 km de extensão, né? A largura dela é de 14 metros e 45, tem 2 pistas, mais acostamento, e um passeio de pedestre. Ela tem um passeio, tá? Para quem quiser oportunidade, tem tanta gente interessada na ponte, vai ter oportunidade de passear por ela, fazer essa caminhada, vai ter um acessozinho com defensa até. A área total dela é de 22 mil metros quadrados, tá? São 2 vãos de 171 metros, balão sucessivo, tá? É uma tecnologia de se fazer ponte, tá, gente, esse termo, porque você tem ponte estaiada, né? E assim, foi escolhido o balão sucessivo. O vão navegável dela é de 25 metros, então é isso que eu estava falando, tá, César? Então, assim, eu preciso um mínimo aí de 25 metros a partir da máxima enchente, entendeu? O concreto foi utilizado 25 mil metros cúbicos de concreto, foi metro cúbico pra caramba, e o aço foi de 5 milhões de quilos, tá? 5.047 toneladas de aço. O comprimento dos acessos ficou em 2,3 km, tá? A largura de 12 metros, também da mesma forma, mas não tem passeio. São 2 pistas de acostamento, a área é de 27 mil metros quadrados, quase 28 mil metros quadrados. O nível do pavimento acabado é de 102 metros, né? E o nível máximo enchente de 2014 é 99,5. Vocês podem ver agora, daí que eu estava falando, do volume, da altura que precisou. O nível do pavimento acabado ficou em 102 metros. Então, foi colocado aí 2,5 metros acima da máxima enchente histórica. Então, a gente ainda tem uma folga a partir da máxima enchente que teve, mais 2,5 metros. Espero que a gente nunca mais nem precise quebrar esse recorde, né? Que já teve todo esse alteamento, né? E foi uma grande confusão, né? Mas para vocês terem ideia da amplitude, né, do impacto que essa máxima enchente teve na construção da ponte. Vamos falar agora de valores, né? O valor contratual é de 154 milhões e 124 mil, né? R$ 185,89. Como eu falei, o RDCI ele não permite nenhum tipo de acréscimo, né? A não ser os reajustes e tal. Inclusive, essa ponte aqui, ela saiu até mais barata do que outra ponte do Rio Madeira. Para quem não conhece, existe uma outra ponte do Rio Madeira, em Porto Velho, que liga Porto Velho que vai até Manaus. Foi a primeira ponte. Na verdade, só fazendo um histórico, essa ponte do Rio Madeira, ela já tinha, se não me falha a memória, sido até licitada, né? Mas houve eu não lembro, eu não vou saber dizer, eu nem estava no DENIT na época, mas essa licitação tinha sido paralisada. E como a da Ponte do Rio Madeira em Porto Velho continuou, né, já tinha iniciado, ela acabou continuando. E essa, no caso que eu estou falando, que foi paralisada, foi a primeira. Essa, no caso, que a gente está conversando agora, já é a segunda. Então, assim, essa não é nem a primeira tentativa de se construir essa ponte, só para esclarecer, tá? A ponte do Rio Madeira lá de Porto Velho, acho que ficou na casa dos 240 milhões, mas lá teve Dolphins também para se fazer. Para quem não conhece, Dolphins é uma estrutura que fica na montante do rio, que serve para evitar que embarcações batam na estrutura da ponte. Então, lá teve essa proteção. Só que tem um detalhe, para fazer esses Dolphins, você precisa de uma estrutura tão parruda quanto a fundação de uma ponte. Então, é como se fosse uma outra fundação da ponte. Então, lá teve um trabalho meio que dobrado. Então, voltando para essa ponte do Rio Madeira, que eu acho que é o mais interessante para a gente, né? Ela teve o contrato 154 milhões, como eu já falei, e teve esse acréscimo. Esse acréscimo aqui, de 14 milhões, lembra que eu falei, não pode acrescentar, e realmente não pode. Só que passou-se muito tempo discutindo de quem era a responsabilidade, né? A DENIT, empresa, quando tem 2 usinas, né? Alguém pegou e pensou que talvez essa responsabilidade deveria ser dividida com as usinas.
Então, foi aí, entendeu, que saiu esse acréscimo. Tanto é que está aqui escrito, ó, é o valor ressarcido pela ESBR, que é a Energia Sustentável do Brasil. Então, ela que fez esse acréscimo na ponte. Então, foi necessário essa alteração no projeto e ela acabou fazendo esse acréscimo no valor daí. Inclusive, foi ela mesma que fez esse alteamento. Então, eu espero ter feito um resumo aqui, né? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, vocês podem falar, mas é basicamente isso. Então, essa ponte, eu sou obrigado a não responder a data de entrega dela, tá, gente? Mas eu garanto para vocês que ela está muito, muito, muito no finalmente. Então, é coisa de, com todo respeito à expressão, mas é tipo pintar a unha, né, lavar o cabelo, é coisa de finalmente mesmo, de maquiagem. Maquiagem no sentido de embelezar, tá, gente? Pintar, né? Eu acho que, assim, a minha apresentação inicial está encerrada. Se vocês tiverem dúvida, eu faço questão de responder, tá? Muito bem. Obrigado, João, pela ótima explanação, várias curiosidades interessantes aí para conhecimento. Tem uma pergunta do Everton, aqui eu vou começar pela pergunta do Everton que está aqui no chat. Ele pergunta se a enchente fez com que o projeto fosse readequado para resguardar as próximas enchentes. Foi exatamente o que você falou, acho que ele fez a pergunta antes de você finalizar a apresentação. Mas é isso, né, João? Para exatamente não ter risco de haver uma interrupção na estrada, é isso? Isso. Não, mas eu posso responder sem problema novamente, até explicando melhor. Só relembrando, teve dezembro de 2013, teve a ordem de serviço. Em fevereiro, eu lembro, acho que o dia foi até 16 de fevereiro, que começou o primeiro ponto a alagar na estrada. Eu lembro a data porque eu sou de Rio Branco, mas eu estava trabalhando em Rondônia. Então, eu fazia esse percurso todo final de semana. E aí eu lembro que eu passei na segunda-feira por Rondônia, né, atravessei a balsa, fiz tudo isso. Quando eu cheguei em Rio Branco, quando foi na hora do almoço, o pessoal falou, olha, entrou água, está entrando água na rodovia, tá? A água está passando por cima da rodovia. Inclusive, eu tenho fotos até eu medindo lá. Então, foi em dezembro de 2013 e em fevereiro de 2014 foi quando começou essa cheia. Inclusive, depois destruiu a rodovia. Teve cantos que teve que ser refeito. O contato, nosso solo aqui, ele é muito suscetível à umidade. Nós trabalhamos com muito solo argiloso, né? A gente tem pedra, não tem pedra aqui no Acre, mas em Rondônia, lá naquela região, tem. Só que a gente trabalha muito com solo, então o solo ele é muito reativo à água. Ele perde as capacidades dele físico-mecânica muito fácil. Então, o que aconteceu? Entre fevereiro e maio, querendo ou não, teve que ser interrompido essa elaboração. Não é que foi interrompido, mas teve que ser acompanhado, teve um acompanhamento da empresa, até para citar o nome, a empresa é Arteleste, tá? Ela já tem até um know-how, não é a primeira obra deles, eles já fizeram muitas pontes pelo Brasil adentro, eles têm uma capacidade muito boa de produção. Tanto é que eles, tirando o chapéu, eles resolveram toda essa situação, né, da melhor forma possível, na minha perspectiva. Então, o que aconteceu? Entre fevereiro e maio, teve essa alagação, e eles tiveram que readequar todo o anteprojeto lançado. O anteprojeto, ele dava as premissas. Quando você vai fazer um RDCI, como eu falei, a empresa ela tem que fazer o projeto e tem que fazer a execução. Então, você não vai elaborar um projeto. Eu vou licitar um RDCI. Eu não vou fazer um projeto. Quem vai fazer o projeto é a empresa que eu vou contratar. Só que a empresa ela tem que fazer o projeto dela, ela tem que entrar na licitação sabendo o que ela vai trabalhar. Por isso que o DENIT fez o anteprojeto, o projeto básico. Olha, eu quero uma ponte que vai ser do ponto A, o acesso vai ser do ponto A para o ponto B, a ponte vai ser do ponto B para o ponto C, com altura tal, né, com altura X, e o outro acesso vai ser do ponto C até o ponto D. Só que quando teve essa cheia histórica, ela simplesmente
esse anteprojeto não era mais vigente. A ponte em si provavelmente não teria ficado alagada se ela já tivesse sido executada. Mas o acesso, com certeza, o acesso absolutamente sim, teve que ser alteado ali 8 metros. Inclusive, né, do jeito que ficou 2,5 metros acima da enchente histórica. Então, ela foi readequada, né, foi trabalhado dessa forma, foi colocado mais um ente para compartilhar a responsabilidade, né, que foi, no caso, as usinas. Tanto é que foram elas também que fizeram o alteamento da BR-364 ali naquela região. Onde isso em virtude dessa enchente, dessa proporção ter ocorrido devido às hidrelétricas, é isso? Olha, são boazinhos e resolveram ajudar. Eu estou tentando aqui ser cortês, né? Porque, querendo ou não, eles deram a parte deles, né? Mas, assim, eu acho que foi um conjunto de fatores, mas aí eu vou voltar para a responsabilidade da hidrelétrica, né? Foi um conjunto de fatores. Eu lembro que na Bolívia teve a alagação, acho que Madre de Dios teve essa alagação, né? Eu não acredito que a usina teria influenciado até lá, né? Mas eu não sou hidrologista, né? Eu não tenho como reafirmar com 100% de certeza. Assim, o nível da água, ela não naquele, como é que eu vou falar? O nível da água do rio, ele acaba não, vou reformular, tá? O que eu vou falar. As usinas hidrelétricas que nós temos lá no Rio Madeira, eles não trabalham necessariamente com grandes lagos, ele não trabalha com lago, ele trabalha com a vazão do rio. Então, ele não precisa de um lago de contenção. E, como eu falei, existem outras usinas hidrelétricas em Rondônia, inclusive uma delas trabalha com um lago de contenção para justamente dar a força para as turbinas. Só que as do Rio Madeira não precisa disso. Só que é claro que ela pode represar, ela vai represar a água um pouco mais, um pouco menos, para poder dar aquela vazão. E aí eu fico meio balançado, só que eu vou encerrar dizendo que a responsabilidade da usina, eu vou explicar já o porquê que, querendo ou não, é responsabilidade dela. Eu acredito que foi uma cheia realmente histórica. Eu acredito até que, talvez, se não tivesse usina, talvez tivesse alagado, não na mesma proporção. Lembrando que as usinas já tinham alteado as rodovias, tá? Alagou onde ela alteou, né? Então, assim, mas por que eu falo que a responsabilidade é da usina? A partir do momento que você tem um empreendimento bilionário, né, empreendimentos bilionários daquela forma, você tem que trabalhar com as cheias históricas que tem, né? Talvez foi um golpe de azar, não sei, ou foi realmente a cheia histórica, porque a gente trabalha com tempos de recorrência, né? Para quem não conhece o termo, tempo de recorrência, é o tempo que a gente estuda algum nível de água hidrológico, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente vai fazer um projeto de 30 anos, com tempo de recorrência, é porque a gente vai estudar até 30 anos da máxima de alguma coisa lá, digamos, da chuva. O tempo de recorrência do planejamento que é 30 anos, ou seja, a gente vai pegar 30 anos de dados e pegar a máxima que deu ali. Isso vai depender muito do porte da obra. Então, quando a gente fala de boca de lobo, a gente usa menos anos. Só que quando você fala de usinas, você tem que usar, se não me falha a memória, 100 anos de dados. Então assim, se as usinas não pegarem esses dados, porque nunca teve, né, querendo ou não, é responsabilidade dela. Porque, assim, como ela está naquela região, ela está atuando, ela deveria ter previsto, por mais que eu acho difícil ela ter previsto isso, tá? Só detalhe. Eu não estou dizendo que... Mas é obrigação dela, é uma responsabilidade dela ter previsto isso aí, por mais que eu ache difícil ela conseguir prever isso, né? Se foi a máxima cheia histórica de fato, né? Que nunca ocorreu. Então, querendo ou não, é responsabilidade dela. Por isso que eu falo dessa forma. Então, assim, eu faço... existe responsabilidade para todos, no final das contas. É, né? Tipo, não foi culpa dela, mas, de certa forma, ela contribuiu para... Mais ou menos, mas eu ainda acredito que, assim, do jeito que foi
for responsabilidade dela, né? Não vou falar culpa, não, é responsabilidade dela, né? Assim, influenciou, com certeza influenciou, com certeza. A questão de culpa é que realmente eu não tenho dados hidrológicos para Não, comprovar. óbvio, a gente não tem como fazer essa avaliação também. Não tem, tá? Mas Eu fiz uma assim, pergunta bacana, desculpa, se mas você. Pois é, eu não tenho dados hidrológicos, nem antigos, Não, né? Mas assim, se for para eu jogar, se for necessário responsabilizar alguém, seria as usinas, como foi, né? Responsabilizar inteiro. como você falou, choveu demais, teve todo um conjunto ali que acabou naquela enchente. Na Bolívia, como eu disse, na Bolívia deu a cheia. Só que conversando com pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento, falam que é possível sim ter meio que esse. Eu esqueci o termo, é tipo um rebote. É porque, como ela não trabalha com com lago de contenção, ela vai contendo da mesma forma alguma coisa. Só que ela não fica uma linha reta, ela vai meio que jogando a água para trás. Então a água está vindo nesse nível, só que eu estou represando. Só que, querendo ou não, vai subindo por igual. É óbvio que essa altura aqui não vai ser. Ainda vai ter um pouco mais de altura. Eu estou tentando reformular aqui o que eu estou falando, tá? Mas assim, nós não estamos falando de uma coisa nível retinho, entendeu? Estou mostrando aqui meu braço, né? Não é linear por causa do relevo, né? Não é linear por causa do relevo e por causa do nível da água que está entrando. Então, a ideia realmente ele é levar o nível da água mais para trás. Então, existe essa possibilidade também. E aí, lembrando, alagou o rio, alagou a vila do Abunã, alagou Guajará-Mirim também, tá? Alagou, acho que é Mamoré o nome da cidade. Então são rios, desculpa, são cidades muito mais acima daquela região. Então foi uma coisa cascata, né? Eu já ouvi outras conversas. Isso tudo, gente, eu peço até desculpa a vocês, é tudo teorias, tá? Houve até teorias de que houve um degelo anormal, né, lá na Bolívia, ali no Andes, que talvez tenha sobrecarregado. Mas, como eu falei, repito, houve sim a responsabilidade da empresa, desculpa, das usinas. A responsabilidade no sentido dela cooperar, tanto é que ela cooperou, né? Ela fez parte aí tanto do alteamento, que era a responsabilidade dela, quanto da complementação na ponte. Foi parte da solução também, né? Foi parte da solução. A Darlene comenta aqui, pelo seu comentário lá, que vai ter o passeio lá na ponte, né? Vai virar atração turística, então, né, João? Ela dizendo de passear Eu, na ponte. rapaz, é muito complicado trabalhar no DENIT. Nos grupos de amigo, 9 horas da noite, eu mando um meme, aí o pessoal, fica mandando um meme agora, mas é a ponte nada, né? Então, assim, é uma coisa que todo mundo está ansiando, eu tenho certeza, né? Mas, assim, eu garanto para vocês, eu nem gosto muito de rede social, mas, assim, eu garanto para vocês que desde o começo, desde 2000 final de 2013, eu conheço os engenheiros, tanto do DENIT de Rondônia, quanto os engenheiros da empresa Arteleste, e eu tenho convicção total, apesar de não estar lá, eu tenho convicção total de que eles se empenham ao máximo. Eu até me dói às vezes alguns comentários, né? Mas eu acabo levando na esportiva. Mas realmente é uma coisa assim de obra fenomenal. Eles trabalham, teve épocas quando dava era 24 horas, turnos de 24 horas, sábado e domingo. Eu mesmo não gosto de ir lá na ponte para não perturbar nenhum deles. Assim, eu fico muito receoso até de conversar com o engenheiro da obra, que tem um responsável, o Cleider, meu amigo, eu fico com muito receio de perturbar ele de alguma forma, porque ele se empenha. Eu chego lá, é todo mundo suado no trecho, indo para cima e para baixo. E assim, tem muitas teorias, né, difamando essa turma. Eu queria até defender, tá, gente? Ninguém está recebendo dinheiro da balsa, tá? Ele se empenha, teve todos esses problemas. Eu garanto para vocês que Cheio de teoria da conspiração, né, João? tem. A balsa tá pagando. E isso aí eu acho que seria uma conversa para
outra live, né? Mas assim, a balsa realmente eu acho que não está muito interessada, claro, né? Mas assim, vai ser um alívio, né? Vai ter uma mudança, que aí entrando para a parte de logística, eu queria até falar um pouco depois, eu não sei nem se é isso exatamente, né? Mas assim, os impactos que essa ponte pode trazer para o Acre, né? Que vai trazer. Como eu falei, foi uma obra de mais de 150 milhões, com um aditivo de 14 milhões, e assim, eu vi uma reportagem jornalística dizendo que ela fatura, se não me falha a memória, 12 milhões de reais por mês. Eu não sei se é mês ou é ano. Mas mesmo que seja isso aí, você percebe que essa ponte vai se pagar em pouco tempo, né? Em 10, 20 anos, considerando o tanto de tempo que ela já durou. Né? Eu acredito que os preços, talvez eles não reduzam muita coisa aqui na nossa região, né? Porque o transporte ele é muito diluído. Então, quando você tem transporte de carga, você transporta muitas coisas. Então, assim, o valor de um caminhão está na faixa de 200 reais, 250 reais a 100 reais, né? Varia nessa faixa. Então, quando você transporta grandes, tipo, por exemplo, 250 reais você paga por caminhão e você transporta muitas coisas, isso é diluído, né, nos produtos. Eu não estou dizendo que não vai haver impacto, vai haver. Ô, João, a gente teve um diálogos logísticos com a proprietária da Roda Viva e ela comentou com a gente que uma das coisas que encarece o produto para o Acre é exatamente o valor do seguro a mais que as empresas de transporte têm que fazer por causa da travessia da balsa do Rio Madeira. Então, ao se excluir esse seguro extra, provavelmente não vai ser grande coisa, obviamente, mas a tendência é dar uma olhadinha. Assim, é só para esclarecer, vai ter produtos que eu espero, o DENIT já está de olho, né? Vou explicar já já por que a gente está de olho nessas coisas. Vai haver sim uma redução dos preços, isso aí é fato. Só que tem coisas que vai reduzir mais, tem coisas que vai reduzir menos. O que o DENIT está de olho, por exemplo, né? Eu já falei para vocês, para quem não sabe, o Acre não tem pedra, não tem pedra britada. Então, assim, nós temos aí brita, nós só trazemos de Rondônia, né? E aí, naquela região, as obras, né? A gente não pega, só para deixar claro, a gente não pega depois da balsa. Que é, inclusive só para complementar, aqui a pergunta da professora Dirley e do Francinaldo, eles fazem a mesma pergunta, de onde vem esse material para construção? E qual é a logística para trazer esse material para construção? Olha, no caso, daqui a pouco eu volto para a minha complementação, mas eu vou fazer aqui. Então, o Acre, eu gosto muito do Acre, mas o Acre é muito complicado de obra. Resumindo, nós temos duas regiões aqui, né? A região do Acre, falo do Vale do Acre, né, do Rio Acre, ele tem um solo laterítico, né, um solo argiloso que tem laterita, que aqui o pessoal chama de pissarra, tá? Mas tecnicamente falando é solo laterítico. Então, assim, é um material mais nobre, mas querendo ou não, ele é um solo argiloso, então é argila também, né? Na região, nas outras regiões, indo para Cruzeiro do Sul, já é um material muito pior. Então, assim, posso comparar até que você encontrar material bom, nobre, para pavimentação, é quase como minerar ouro. Então, assim, é uma coisa que quando a gente acha, a gente falta fazer festa lá no DENIT, naquela região, porque realmente não tem muitos materiais. Aí, voltando agora, só que voltando para a questão de Rondônia e pedra, né? Grande parte dos nossos produtos, ele utiliza pedra britada. Então, assim, a gente não confia só no solo laterítico, no solo. Existem técnicas, né, soluções com solo brito. Então, a gente mistura solo, que é o que a gente tem, né, melhorado com brita. Então, a gente joga brita. Então, essa brita, querendo ou não, ela vai vir de Rondônia. Nós não temos pedra britada aqui no Acre. Nós não temos essa, infelizmente. Então, isso encarece também, tá? Para quem compra pedra aqui, sabe que a pedra britada custa entre 200 e 300 reais aqui na região de Rio Branco, na capital. Ela pode chegar a 300, 400 reais mais para o interior. Eu falo isso porque a gente trabalha com cotações, então a gente sabe disso, né? Sobre a questão do custo da balsa,
eu garanto para vocês que o DENIT está de olho, porque quando a gente calcula, por exemplo, eu falei da pedra, caso te fosse para lá, né? Só que tem uma outra coisa que a gente precisa fazer todo o custo logístico dele até aqui no Acre. Inclusive, a gente tem que fazer um estudo, né? Quando a gente vai licitar uma obra, vocês sabem que asfalto, né? Petróleo, a gente não produz petróleo aqui também. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente acaba chamando de binômio. A gente faz um estudo com os 3 lugares mais próximos da nossa região, a gente faz um estudo com o preço deles, mais o custo de transporte, até aqui na nossa região. Inclusive, a gente coloca o preço da balsa. Então, a gente já sabe que, a gente já está de olho, porque né, vai que a gente começa, a gente já sabe que a gente vai pagar menos pelo asfalto, pelo custo de transporte. Então, assim, eu estou dizendo que vai haver uma redução de custo, algumas coisas vai ser menos, outras coisas vai ser mais. Para quem paga, né, como eu, a gente paga o transporte de insumo asfáltico, a gente com certeza vai ficar de olho nisso, porque a gente coloca no custo isso aí. Então, e é um custo tão, assim, e esse é um custo generalizado dessa balsa. Todo o transporte que chega aqui no Acre tem que passar pela balsa. Então, a gente faz cotação, um exemplo, a gente faz cotação em Manaus, passando por balsa até Porto Velho, depois fazendo o caminho até aqui em Rio Branco, pela balsa também, né? Passando pela balsa do Rio Madeira. A gente faz cotação em Minas Gerais também, e eu acho que em Mato Grosso também, não sei se é do Sul ou Mato Grosso. Só que, como eu falei, a gente faz o estudo de transporte e a aquisição, porque não adianta nada eu comprar do mais barato. Se ele for mais distante, não vai ficar tão barato assim. Né? Se eu gasto, por exemplo, 1.800 de asfalto, se eu gasto normalmente 1.800 e eu encontrei um de 1.400, vou ter uma redução de R$ 400, mas de repente eu vou gastar R$ 401 de transporte, vale a pena eu pagar esse de 1.800. A gente faz esse estudo tanto para pedra britada, a gente pega as cotações e também analisa a distância que é da pedreira até a obra. Quanto à questão dos insumos asfálticos, da mesma forma, a gente pega uma tabela da ANP, que é a Associação Nacional de Petróleos, a gente pega o valor de cada região, de cada local onde tem a refinaria, e calcula isso. E aí a gente calcula tudo. A gente calcula o peso, o caminhão indo cheio, carregado, a gente calcula os pedágios, tá? A gente coloca pedágio também, toda a trajetória, e inclusive calcula também a volta dele seco. Então a gente faz todo esse estudo. E aí por isso que eu estou dizendo que nós do DENIT, nós estamos de olho no fim dessa balsa também. Assim, a gente vai com certeza vai retificar os nossos preços, a gente vai dar um abatimento aí, porque a gente sabe que a empresa não vai estar pagando essa balsa. Então, assim, por exemplo, considerando que ela gira em torno de R$ 200, se a gente, por exemplo, pagasse uma caçamba de 10 metros cúbicos atravessando a balsa, a gente teria uma economia aí já de uns 10, se transportasse 10 metros cúbicos, se fosse R$ 100, a gente já teria uma economia de R$ 10 por metro cúbico, já é uma diferença. Então, existem produtos, né, que vai com certeza abaixar o valor, eu espero, né? Procon, fique de olho aí, quem for do Procon, fique de olho, por favor. Qualquer redução no custo de vida é bem-vinda, né? É interessante isso. Isso é uma forma até de enriquecer a população. Quando você diminui o custo de transporte, você está fazendo digamos assim, R$ 20 economizado de transporte para a população, já é R$ 20 que ele já pode gastar com outra coisa. Então, querendo ou não, é como se fosse uma forma não é amenizar mesmo, você enriquece a população. E não é só a questão do valor que você paga para passar o caminhão, é o seguro que te cobra, o seguro que vai ser pago, né? Outra coisa que eu tenho certeza que vai impactar é o turismo. Né? Tem muita gente que deixa de sair daqui do Acre de carro, né? Por causa da balsa. Tem medo, né? Tem receio, né? Eu já enjoei, né? Já tá bom já. Mas, assim, tem gente que simplesmente não vou para Rondônia. Quando sair a balsa, é sempre essa conversa.
Então, assim, eu acredito, não nessa pandemia, né? Mas quando acabar a pandemia, eu vou cobrar esse pessoal para ficar andando nessa ponte. Eu vou, e cadê? Tu não disse que ia sair daqui? Então vai. Muito legal. O professor Dirceu levantou a mão. Eu vou só, Dirceu, só fazer as perguntas aqui do chat primeiro, que aí eu passo para você, por favor. O Davi está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo que passa por uma ponte faz ela. Como é concretado o pilar da ponte, já que são dentro d'água? Como é que funciona? Você tem essa? Existe uma broca para furar a água. É brincadeira, eu sempre quis falar isso. É, eu sempre quis falar isso ao vivo, assim, ó, não existe broca para água não, tá, gente? Mas é uma tecnologia. O que acontece? É feito com uma broca, tá? Mas não é na água exatamente. Existem algumas formas de fazer uma ponte, tá, gente? Existe, por exemplo, os tubulões, né? Tem um tubulão a céu aberto, o tubulão fechado, né, pressurizado. Eu tô começando por baixo, tá, gente? Esses tubulões, que é mais utilizado na nossa região, ele é feito por pessoas mesmo cavando, literalmente, a fundação. O pressurizado, por que é pressurizado? Está lá a pessoa no balão, que é o, digamos assim, a pressurizado, né? Inclusive eles não podem, por questão de segurança, eles não podem ficar lá muito tempo, eles têm que ficar lá poucas horas, porque é uma pressão a mais, né? Inclusive eles precisam fazer despressurização para sair e eles vai um cavando e outro vai coletando material. E aí tem um tubulão a céu aberto, né? E por que tem que ser pressurizado? Quando você pressuriza, a água não entra, ela sai, né? Então acaba evitando que a água entre e a pessoa trabalhe no seco, digamos, né? No caso ali da região, voltando agora para a Ponte do Rio Madeira, eles usaram brocas. Eles usaram brocas porque lá o fundo ele é mais resistente, então eles tiveram que usar broca, inclusive de 1,5 m, se não me falha a memória, para fazer as fundações, e inclusive com broca de tungstênio, pedaços de tungstênio, para quem não sabe, é um dos materiais mais caros que existe. Ele é muito utilizado por ser muito duro. Aí o que acontece? Para você fazer, eu não vou ter fotos, infelizmente, mas eu posso tentar descrever aqui. Quando você vai fazer a fundação, o ideal é você fazer no verão, que o nível da água está menor e você pode fazer a maioria dos lugares no seco. Eles fizeram a maioria dos lugares no seco por causa disso. Só que quando você fala do leito do rio, não tem para onde escapar. Lá, a tecnologia foi, no caso, uma perfuratriz mesmo. Só que a perfuratriz foi encamisada ela foi encamisada com a camisa metálica, tá? Então, e assim, vocês, mas e a água? Olha, a água não vai atrapalhar em nada por enquanto, tá? Só para esclarecer, a água não atrapalha, tá? A água atrapalha, ali no Rio Madeira, atrapalhava por causa da correnteza, muita correnteza, muita madeira descendo. O pessoal não acreditava que o Madeira, achava que o nome do Rio Madeira era Madeira, só eufemismo, mas não é não. É muita madeira. Aí o que acontece? A empresa, ela tem balsas, tá? Ela tem balsas dela mesmo, ela ancora as balsas, a topografia diz onde ela tem que ficar e o equipamento que vai perfurar fica acima dela. E a topografia, gente, é quem diz onde vai ficar cada coisa. Ela é fundamental para qualquer obra, tá? Se você fala que o engenheiro é, digamos, a mente de uma obra, os pedreiros são os braços, a topografia são os olhos. Então, ela que vai te dizer aonde tem que estar aquela obra. Então, a topografia é fundamental. A topografia diz onde a perfuratriz tem que perfurar. Então, a perfuratriz vai lá e começa a perfurar o solo e a rocha, tá? Então, ali é um material com muita rocha. Eu acho que a escavação com 30 metros, teve canto com 30 metros que encontrava rocha, pedra mesmo. Então, e eles deixa eu lembrar, eu acho que era meio metro ou era 30 centímetros por hora. Era coisa assim, coisa desse tamanho aqui por hora, a escavação. É diminuta, não tinha, não é uma velocidade. Quando eles terminam essas etapas, eles vão colocando o encamisamento. Cada etapa que vai vencendo de comprimento, eles vão colocando uma camisa, que é um tubo largo, não é desse jeito, não, é um tubo largo do tamanho da fundação. E aí vão colocando daquela forma. Finalizado essa etapa de colocar a camisa, eles colocam a estrutura metálica. Não é só o concreto que aguenta a estrutura, ele é uma conjunção, né,
de concreto e aço. Por isso que o nome é armado, né? Que tem a armadura. Então, eles colocam a armadura, né, o aço dentro do encamisamento, eles alocam de forma que fique bem centralizado e depois eles colocam o concreto, tá, gente? Não bombeia água para fora. O que acontece? O concreto, isso é uma coisa que a gente acaba não se ligando muito, a gente acha que o concreto não pode ver água, mas ele não é bem assim. O concreto, ele endurece na água, tá, gente? Só que o que não pode acontecer é você ficar lavando, você jogar água corrente no concreto. Se você jogar uma massa de concreto na água, numa água parada, ele vai endurecer lá dentro. Óbvio que ele vai demorar mais, né? Pode ter algum tipo de patologia se não tiver controle. No caso dos tubulões, é da mesma forma, então não tem problema. Quando você coloca o concreto, a própria densidade do concreto, que se não me falha a memória, acho que é 2,4, então assim, é 2.400 quilos por metro cúbico, né, 2 toneladas, mais de 2 toneladas, quando você já coloca o concreto, você vai bombeando o concreto lá dentro, a própria densidade, ele já vai mesmo expulsando a água, tá? Ele vai tirando aquela água. E é um concreto especial também, tá, gente? Existe um concreto específico para isso, para justamente concretar naquelas condições. E lembrando, ela não está ali em contato com a água corrente, ela está ali parada. Você vai colocando, existe uma que a gente chama de tremônia, tá? A tremônia é tipo um tubo de concreto, ele é enfiado até o fundo e vai injetando concreto diretamente lá do fundo, e aí ele vai jogando, não é jogar, pareceu que eu estava jogando concreto, não é, tá? Existe um tubo enfiado até o final e é colocado bombeado o concreto diretamente lá no fundo. Quando você vai fazendo isso, a própria densidade do concreto vai expulsando a água, né? A água vai saindo e aí eles chegam até a etapa final, lembrando que a cota final ele fica acima do nível da água. Então, assim, vai ter uma cura, vai ter uma proteção, a camisa vai proteger. Desculpa ter feito muitas gesticulações, tá? Estou tentando explicar uma execução com as mãos aqui. Ficou ótimo. E teve gente dizendo aqui que sempre teve essa dúvida também. Eu sempre vou falar que é uma broca só para água. Eu gosto tanto dessa resposta. Dirceu, faz sua pergunta, vai lá. Olá, boa noite, professor César, Boa aos noite. colegas aí, João aí, que deu uma ótima explicação, parabéns aí. Realmente é um sonho para ambos os lados, né? Essa ponte. Realmente nós tivemos uma grande alagação, né? Vamos dizer assim, uma enchente muito grande entre Acre e Rondônia. E aí fica a pergunta: resolveu o problema da ponte, que era o acesso, né? Por causa que existia aquele ponto alagadiço e que realmente aumentava o custo da obra. E aí fica a pergunta: e os pontos que ficaram na BR, que se encontra-se ainda, né, praticamente, pontos alagadiços que ocorreu, né, naquela época. Acho que 2014, a alagação, né, a enchente. Como é que ficou? Porque também isso encarece uma obra, né? Ou seja, eu tenho uma ponte a ser construída, mas eu tenho outros pontos que alagam, né, que podem alagar, né, chegar a alagar, e que também vai influenciar no transporte, né, em si. Esses pontos, você tem como dizer se foram... Assim, eu vou conseguir falar mais como um ouvinte observador, porque como eu falei, eu não sou de Rondônia mais, mas eu acompanho, converso com os gestores de lá, tá? Então, o que acontece? No final das contas, houve sim juntaram as usinas para ajudar, né? Solicitaram ajuda, né? Pediram cooperação das usinas. As usinas fizeram o quê? Altearam. Ela já tinha feito um alteamento que alagou. E elas altearam. Eu lembro que eu acompanhei eles jogando o enrocamento. Eu acompanhei no sentido de passar por lá, né? Antes da pandemia, eu tenho uma relação muito próxima com o pessoal de alguns de lá, né? Pessoas de lá. E eu sempre acompanhava lá, conversava sobre isso, né?
e as usinas estavam lá executando o alteamento. Então, houve um alteamento, né? Eu não olhei o projeto, não vou ter noção disso, mas foi um belo de alteamento, ficou bem mais alto. Eu lembro que eles altearam a ponte, foi uma das primeiras coisas que eles altearam, porque existem várias pontes pequenas entre a ponte do Rio Madeira, né? Acho que umas 3 pontes, né? Que ficam do lado, inclusive, daquelas pontes de ferro, né? Da estrada Madeira-Mamoré. Então, assim, eles fizeram um alteamento. Eu conto que foi considerando essa cheia histórica, porque realmente não faz sentido a gente ter todo esse gasto. O DENIT não quer, mas quem que quer, né? Você chegar a ter todo um trabalho de reconstruir a rodovia, né? Houve como é que eu falo, uma sala de operações, né? E as usinas, foram convidadas, né? Convidadas a participar de todo esse planejamento. Tanto é que eles fizeram o alteamento. E aí, voltando para a questão da ponte, eu arrisco dizer até que foi um dos motivos pelo qual atrasou essa ponte. A ponte, mesmo propriamente dita, tinha mais de 1 quilômetro, um pouco mais de 1 quilômetro, ela ficou pronta há um bom tempo, na verdade. Eu não lembro assim, os meados, né? Mas ela já tinha sido concluída. O principal e a pior parte foi naquela outra região, naquela região do acesso, que teve altear, né, teve que altear, acho que no slide está 8 metros, né, ficou 2,5 metros, ali ficou 2,5 metros acima do nível da água. Então, a cota máxima da cheia histórica ficou em 99,5, e ali eles fizeram a 102, né, a cota. Então, ficou com os 2,5 metros. Espero que isso resolva, espero que não exista mais cheias históricas, né? Deus queira, né? Vamos E aí torcer a torcida, né? é, Ô, João, pergunta do Elson aqui, e ele está perguntando se o DENIT já tem alguma previsão de quanto tempo vai se ganhar na viagem entre Rio Branco e Porto Velho com a ponte. olha, é meio. Não é que é complicado, não, mas é porque é o seguinte, é meio relativo. Eu já andei muito dessa balsa. E assim, você chega na hora certa, você consegue atravessar na hora. Agora, se você pegou a balsa saindo, então. Mas assim, se você considerar que a distância daqui até lá, acho que é uns 4. Quanto, meu Deus? Acho que é uns 500 quilômetros. Eu acho que vai ser por volta de 4. Não, 5 horas. Sinceramente, eu não lembro a distância, estava na ponta da língua. 124. Só fazendo as contas aqui que eu vou saber a distância. Posso procurar aqui? Fique à vontade. Ó, 511 quilômetros, tá? Então, se você considerar que eu espero que vocês andem a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida, né? Vai dar um pouco mais de 6 horas e pouco. Mas, né, não oficialmente, mas se vocês andarem a 100, 120, vocês vão chegar a menos de 5 horas lá, tá? Mas como eu falo, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Mas a média hoje é quanto? Só por curiosidade. Olha, é coisa de 7 horas, 6, 7 horas. Na Como eu falei, média, né? ele varia, né? 6, 7 horas. Na época, por exemplo, na época do verão seco, muito seco, ele pode demorar um pouco mais, porque ele começa como é que é o nome? Ele começa a arrastar no fundo. Na época do inverno, né, da chuva, do inverno amazônico, da chuva, ele já demora muito mais ainda, porque a travessia já fica maior, entendeu? E a correnteza maior. Então, é muito relativo. Então, hoje vai demorar umas 7 horas. De ônibus, demora por volta de umas 9 horas, eu acho. Então, eu espero que reduza sim, vai reduzir sim. Então, a média, o quê? 1 hora e meia, 2 horas? Vai O se que, ganhar. não, o que vai ganhar vai ser coisa de uns, vou colocar 45 minutos, tá? Sendo real, né? Porque, como eu falei, você pode chegar no momento errado da balsa, a balsa acabou de sair, aí você tem que esperar toda aquela travessia. Ou você pode chegar exatamente na hora da travessia. O que demora mais ali não é nem a travessia em si, é alocar todo mundo, né? A travessia demora, claro, né?
Só que alocar ali o pessoal, aí acaba demorando aquela manobra, coisa de uns 10, 15 minutos. Então, eu estou estimando aí coisa de, no mínimo, uns 45 minutos, 1 hora, vai ser a redução dessa viagem. A professora Dirley está dizendo aqui que depende da quantidade de caminhões que você encontra na estrada, né? Também acaba em tempo. Eu prefiro me basear na distância mesmo, né? 511 quilômetros. Então, hoje a gente vai talvez 5 horas e meia, 6 horas. Né? Eu espero que vocês não andem a 100 por hora, né? Mas fazendo essa conta de cabeça assim, né? De boteco. Eu estou vendo aqui as perguntas, né? Eu queria saber se era possível fazer uma justificativa técnica responsabilizando as hidrelétricas por aquela alagação. Então, é o que eu falei, eu não participei, né? Mas eu acredito que elas foram responsabilizadas. Tanto é que elas tiveram que acrescentar, né? Fazer um contrato com a empresa Arteleste, né? E também tiveram que autear, né? Então, não foi um por favor, né? Que fez eles fazerem isso, né? Como vai a questão da malha rodoviária para a adequação do trecho que vai até a ponte, tanto do lado A como do lado de Rondônia, tem visto alguns trechos esburacados. Então, aí você me apertou sem me abraçar, mas a gente está passando por inverno amazônico, e assim, a chuva, né? É uma época muito complicada de se fazer esse serviço, mas assim, o DENIT se esforça, a gente já tentamos de tudo, e a gente está tampando. Tem uma empresa trabalhando no lado do Acre, né? A gente está chegando o verão, graças a Deus, então a gente está conseguindo dar uma pressão maior. E assim, eu nem vou lavar roupa suja aqui não, tá? Não quero nem falar muito assim, não, mas a gente tem tanto buraco, tem tanto buraco para tampar. E assim, não é querendo fugir da responsabilidade que é nossa, é do DENIT. Mas assim, a gente está com rodovias antigas, a gente tem rodovias, como é que eu falo, já gastas, já veinhas. Algumas são mais velhas que as outras são mais novas, mas também estão gastas, mas já outros 500, né? Então, assim, a gente tem problema, gente. Eu não sei se vocês já viram algum tipo de conhecimento sobre isso. Manutenção, conservação, recuperação, reforço, restauração. Então, são palavras que tem no nosso dia a dia. Então, assim, tapa-buraco faz parte de manutenção. O problema é que quando uma rodovia chega na vida útil dela, a manutenção já não é mais tão viável. Então, a manutenção é tapa-buraco. Às vezes, a rodovia ela não aguenta mais só ficar tapando buraco. Mas por que você só tampa o buraco? Porque é o que nós temos para fazer. Né? Nosso sonho, o melhor dos mundos, era, né, que a gente restaurasse tudo que pudesse, né? Mas, infelizmente, há vários motivos, né? Mas, principalmente financeiro, a gente não dá, né? Mas, assim, a gente tem uma equipe técnica boa, defendo a gente é uma equipe técnica reduzida, né? A equipe técnica da DENIT é reduzida, fiscal mesmo, o Acre todo, nós só temos 5, né? Então, nós só temos fiscais, contando comigo já, 5 fiscais. Então, assim, a gente tem uma equipe técnica reduzida, todos os outros engenheiros são muito melhores que eu, e, assim, a gente faz o que dá, né? Não o que deveria no sentido amplo da palavra, infelizmente, tá? Então, assim, Everton, a questão da malha rodoviária, eu só consigo prometer para ti que o engenheiro responsável pelo trecho está se esforçando, a gente está dando uma prensa, a empresa também recebeu essa prensa, né, sabe muito bem a importância da ponte do Rio Madeira para o Acre, e sabe também que está chegando o verão já, e que ela vai ter que se empenhar mais para resolver isso. A nossa ideia era que realmente a gente tivesse um bom trecho zerado de passivo. A gente está correndo atrás disso, né? Quando o engenheiro não está perdendo cabelo, está ficando cabelo branco. No meu caso é cabelo branco, né? A gente está fazendo isso e esforçando para que isso fique zerado, né? Só que, como eu falei, a quantidade de patologias que já apresentam na rodovia exige mais, não só da gente, exige mais de recursos, né? Não só de manutenção. Muito bem. A Sandriane comenta aqui que trabalha com transporte aí, que qualquer redução no tempo faz a diferença quando se tem questão de prazos e etc. Com certeza, com certeza.
Desculpa, só complementar. Eu lembrei agora de transporte. Não é jogando culpa para ninguém não, tá? Mas uma coisa que influencia também é o sobrepeso, tá? Na quantidade de buracos. Só para efeito de comparação, tinha uma época, quando a gente, né, tinha acabado de virar aqui, superintendência, a 364, vindo de Porto Velho, assim, o lado de Porto Velho tinha muitos buracos. Agora, o lado que saía de Rio Branco tinha buracos, mas nem 10% do que era o outro lado. Aí, o que isso quer dizer? Será que o cara, quando executou a rodovia, executou um lado melhor do que o outro? Não. Então, assim, a gente sabe muito bem que assim, existe muito, muito sobrepeso, né? Muita gente que às vezes vem, né? Assim, não é Y, X ou A ou B, não. Isso é coisa que o pessoal, às vezes, para dar mais carga, né? Para dar mais, assim, ganhar mais pelo transporte, acaba sobrepujando a carga máxima do veículo. E, assim, nós que construímos as rodovias, tentamos manter as rodovias, a gente tenta segurar isso, tanto é que a gente tem balanças, né? Que a gente tenta evitar que as pessoas andem com sobrecarga. E detalhe, tem vários estudos sobre isso, tá? Uma redução, um aumento acima do sobrepeso de 20% do permitido por lei para cada eixo, tá? Cada eixo existe o PBT, né? O peso máximo do caminhão, e existe o peso por eixo. Cada um desses dois é regido pelo Denatran, né? Pelo CONTRAN, aliás. Então, cada um desses pesos tem um limite máximo e a tolerância. Acontece que o excesso no eixo, acho que de 20%, se não me falha a memória, reduz em 50% o tempo da vida útil da rodovia. Então, assim, e não é uma escala linear, é uma escala logarítmica. Então, se você aumentar 25%, você já pode reduzir em 80%, 90% a vida útil. Então, assim, não é só porque a gente não consegue tapar todos os buracos. Existem vários fatores. Rodovia antiga, né, nós não temos tanto recurso para fazer tantas coisas, sobrepeso. Eu mesmo já autuei excesso no caminhão de mais de 9 toneladas. Ou seja, ele estava com o transporte dele, o peso dele, e ele tinha mais literalmente, quase literalmente, né, figuradamente, desculpa, um caminhão em cima do caminhão dele. Então, assim, óbvio que ele vai ganhar, né, ele quer ganhar mais pelo transporte, né, ele quer transportar mais pelo mesmo serviço. Só que isso influencia diretamente e negativamente na rodovia. E assim, como é uma coisa muito diminuta, né, que a pessoa acaba não vendo, não é porque ele passou com 9 toneladas que vai abrir um buraco imediatamente. Então, assim, é uma coisa que vai se acumulando, né? E aí a gente autua, né? E aí fica aquele, né, voltando para cima, volta para a gente, né? Ah, mas essa rodovia é casca de ovo. Ah, mas o pessoal não faz direito. Ah, eu falei, mas cara, 9 toneladas, não tem rodovia que aguente. Então, assim, a gente tem esse trabalho extensivo, inclusive com um convênio da PM, tá? Existe um convênio da PM, a PM dá esse suporte para a gente. Já teve só um exemplo, já teve uma carga, um caminhão, né, que estava vindo do interior do interior do Acre, levando madeira, né? Quando ele chegou na balança, a balança, se não me falha a memória, ela aguenta 30 toneladas por eixo, acima do que, né? Não, 50 toneladas. É uma coisa assim. Quando ele passou na balança, a balança mandou parar a operação. Ela mandou o veículo sair de cima da balança, que estava acima dos limites que ela aguentaria. Teve que chegar uma máquina, tirou, acho que foi 2 toras de madeira, e aí ele teve que pesar de novo. Aí quando ele pesou, ele pegou a multa até menor, tá? Então, assim, para vocês que forem trabalhar nessa área, gente, vejo muito sobre a parte de contenção, né, de containers, de forma de padronizar, de ajeitar ali as cargas, evitem transportar acima do permitido por lei, tá, gente? Porque, como eu falei, não é uma coisa imediata, você não vê. O caminhoneiro não vê, ele vê o buraco feito.
Eu garanto para vocês, ó, eu não sei que carro vocês têm, mas vocês imagino que alguns de vocês têm carro e moto. Não é carro e moto que abre buraco na rodovia, gente. Não é. Para vocês terem uma ideia, quando você projeta uma rodovia, você não leva em consideração carro. Carro nem entra na conta. Quando a gente projeta uma rodovia, óbvio que você conta carro. Só que quando você conta carro, você faz o fator de conversão. Você pega e coloca um fator de que aquilo ali seria caminhão. Nós trabalhamos com o número N, é o número de solicitações, é quantas vezes o caminhão vai passar ali. Então, a gente não calcula para carro. Carro nem entra na conta. Então, tudo isso influencia, né? A gente nem considera. Então, não é o meu Honda Fit, não é um Fiat Uno que vai abrir buraco na rodovia. Então, assim, é excesso de carga, é rodovia velha também, fazendo meia-culpa, né? Então, assim, tem todos esses fatores. É um inverno amazônico, eu falo inverno amazônico, que não deixa a gente usar material. Eu falei para vocês que nós temos aqui solo argiloso, argila laterítica. Como trabalhar com a argila laterítica, né? Mesmo seja laterítica, na época da chuva, se todo aquele material vai ficar plástico, a gente tentou alternativas, e isso, nós do DENIT do Acre, eu garanto a vocês, a gente se esforça. Aí o que a gente bolou no ano passado? Vamos colocar BGS, que é muito mais caro do que solo laterítico, mas pelo fato de ser pedra não reage com água. Só que o problema, aí a gente, vamos tentando, a gente está tentando. Qual foi o problema que a gente encontrou? Alguns, quais, por exemplo? Quando a gente abre um buraco para colocar pedra, que é boa, e não influencia em água, ela mesmo ela não tem problema com a água. Só que quando você faz essa etapa e entra a água não sai mais, fica um bolsão de água ali. Então, assim, é uma engenharia que a gente, infelizmente, a gente está correndo atrás, entendeu? Na nossa região. É por isso que quando chegar a parte da da chuva, nós do DENIT, a gente vê mais essa quantidade de buracos aumentando desproporcional. A nossa meta sempre no verão, a gente zerar tudo, porque a gente sabe que no inverno vai ser praticamente impossível, né? Tem todo esse trabalho. A Sandriane aqui, ó, obrigado, desculpa. A Sandriane me lembrou bem, tá? A sobrecarga prejudica o próprio veículo, tá? Além de pneu, a gente está falando de mola, de suspensão. Assim, eu não vou citar nomes, mas eu já vi, por exemplo, um caminhão com eu esqueci o nome, a estrutura dele quebrar. A estrutura dele quebrar, né? Ele falou que era buraco, né? Falou que era buraco, mas um caminhão não o eixo metálico dele, a estrutura metálica da caçamba, ele quebrou, partiu. Então, assim, não é um buraco que vai quebrar isso, a não ser que ele tenha caído de um buraco de 30 metros de altura, 20, 15, sei lá. Então, assim, provavelmente foi alguma sobrecarga, né? Não, só exemplo só título de exemplo, tá, gente? Eu acho que fica aí a conscientização, né, João? Principalmente para esse pessoal que vai trabalhar com logística de transporte, tem também uma questão de ética aí, né? Não é só o lucro, eu vou tuchar coisa no caminhão para ter mais lucro. Eu acho que tem que pensar nesse outro lado também, que é extremamente importante. João, o nosso tempo está estourado, eu vou abrir para as suas considerações finais, mas antes eu vou fazer uma pergunta rápida, e se você puder dar uma resposta rápida, porque eu quero só a sua opinião. Você como engenheiro, qual você acha que é a chance, no curto prazo, da gente ter uma privatização desse trecho entre Rio Branco e Porto Velho? Poxa, agora vai ser bola de cristal, mas acho que vai demorar, tá? Mas, assim, eu imagino, mas Mas existem alternativas. É porque é o seguinte, as privatizações elas são baseadas no VDM, volume médio diário, né? Então, assim, nós não temos tanta exportação aqui ainda, né? Eu espero que venha, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por café. E só entra na minha casa café acriano, por exemplo, né? Cachaça também, fazendo propaganda, né? Da cachaça de boia, que é uma cachaça acriana, só o que entra aqui. Oi? muito boa, por sinal.
Eu dou aula fazendo propaganda, né? Brincadeira, mas é verdade. Então, assim, eu espero no futuro, médio, né, que isso seja exportado. A questão é que a gente não tem tanta exportação assim ainda. Né? O café, eu espero que desponte, né? Só que existem outras alternativas à privatização. A gente tentou implementar, mas infelizmente, né, existem as parcerias público-privadas, né? As parcerias público-privadas, elas funcionam meio que por desempenho, né? Então a empresa ela tem que manter o desempenho e aí o governo paga, remunera ela para manter aquele desempenho. Nós tínhamos até um contrato assim, mas que durou pouco tempo, né? Infelizmente, que é na 317. Na 317, para quem não lembra ou quem não viu, teve toda uma reforma aqui. É esse mesmo, é o Jackson. Pode falar aí para ele. Fala para ele que eu vou cobrar dele um corote de graça aí pela propaganda, tá, Ana? Mas assim, eu espero que exista outras alternativas, né, como essas parcerias público-privadas que possam dar essa resposta para cá. Existe um estudo, eu já posso até adiantar, um estudo até Porto Velho. Mas aí Porto Velho realmente é um setor logístico ali relativamente importante por causa da soja, que é um outro ponto de escoamento. Inclusive, se não me falha a memória, tem 2 portos públicos, né? Tem um porto de passageiros, tem um porto que é estatizado, né? E tem mais alguns portos privatizados no sentido que são de empresas próprias, né? Tem já portos para eles, né? Graneleiros. Então, assim, a ideia é fazer ali ou uma duplicação ou acabou de falar, privatização. Eu mesmo, gente, eu sou favorável a ferrovias. Né? Eu acredito que o custo da ferrovia seria, a longo prazo, ele é muito melhor, questão de transporte de carga, né? Transporta muito mais carga por veículo, digamos, né? Tem uma frequência melhor e você descarrega a rodovia de caminhões. Né? E detalhe, assim, parece que é ruim, não é, tá, gente? Quando eu falo dessa forma, de trocar um modal por outro, trocar um modal rodoviário pelo ferroviário, dá a impressão de que os caminhões não vão mais andar, vão. Na verdade, o que vai mudar é que ao invés de ele fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, ele vai começar a fazer 10 viagens de 100 quilômetros. Porque a ferrovia, ela não pode ir em cada local. Quem tem que fazer os transportes até a ferrovia são os caminhões. Então, ao invés dos caminhões fazerem uma viagem só improdutiva, fazem várias viagens produtivas, colocam num trem que tem muito mais capacidade de carga. Eu sou totalmente, né, infelizmente eu não mando em nada, felizmente eu não mando em nada, né, e não dou pitaco, mas eu pessoalmente prefiro muito mais ferrovias a rodovias. Inclusive isso é do DENIT também, tá? Ferrovias, existem ferrovias que são privatizadas e tem ferrovias que elas são do DENIT. João, quero agradecer essa sua generosidade, a sua disponibilidade. Foi um diálogos logísticos muito interessante, muitas informações realmente muito legais. Vou abrir para suas considerações finais, agradecendo desde já. Não, as minhas considerações finais é só agradecer, né, me dado a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, o DENIT, que pode não parecer, mas não é fácil, né? Falar um pouco também dos meus colegas de Rondônia, né? Agradecer a eles, tanto a empresa Arteleste, que eu tenho certeza que se empenha para isso, e os gestores de lá, né? Meu amigo André Santos, e também falar da equipe daqui, né? Que eu participo, do qual eu faço parte. E assim, eu espero que vocês, gente, eu tenho muita fé em vocês, em que vocês façam a diferença aqui no nosso Acre. Eu tenho certeza que a parte logística é uma coisa fundamental aqui na nossa região. Então, agradecendo em nome do Instituto Federal do Acre, agradecendo ao João, agradecendo mais uma vez a participação de todos que estiveram aqui conosco nesta noite. Próxima quarta-feira é feriado, dia 21 de abril, então eu vou deixar vocês uma folga para tomar aquela jiboia, né, com o churrasco, então vou deixar vocês tranquilos na próxima quarta-feira. E aí, na quarta-feira seguinte, a gente volta, se Deus quiser, com mais um Diálogos Logísticos.
João, obrigado mais uma vez, foi ótimo, adoramos e bom trabalho aí para manutenção das nossas estradas. Forte abraço. Obrigado, obrigado. Vou desconectar aqui.